Quase 1000 anos de história em uma saga do meu autor favorito chegaram ao fim com a minha primeira leitura do ano. Olá pessoal, eu sou a Nicole e este é o Nicole Books. Aqui você sempre vai encontrar alguma coisa sobre algum livro, porque todo livro tem algo a nos ensinar. O ano era 2007, quando foi lançado o segundo livro que conta a história de uma cidade fictícia na Inglaterra, O Mundo Sem Fim. Este foi o meu primeiro contato com o autor, e ali nascia uma admiração crescente. O Mundo Sem Fim veio em uma linda edição, em 2 tomos, num box elegante e numa diagramação bem agradável. A leitura simplesmente voou, e logo fui procurar o primeiro livro dessa saga, publicado em 1989. Eu li ele em formato virtual. É esse daqui. A forma de escrita do Follett, além de agradável, traz informações e contextualizações de uma maneira leve, embora profunda. Follett foca muito nos acontecimentos de pessoas comuns, como eu e você, e como passaram pelos grandes acontecimentos da história. Muito mais preocupado em esmiuçar as interações e as emoções do que descrever batalhas sangrentas. E até mesmo no calor dessas batalhas, Follett consegue captar a preocupação de uma mulher em cozinhar batatas para seu marido e o seu grupo poderem alimentar-se durante a luta final em Waterloo. Após ler Mundo Sem Fim e Pilares da Terra, não havia outro lançamento do autor dentro dessa saga por um bom tempo. E fui me deparar com o lançamento de 2017 de uma maneira que eu sempre vou lembrar. Estávamos em uma viagem em família, a primeira grande viagem com nosso filho, então 1 ano e 4 meses. Passeando pelas galerias Lafayette em Paris, observei numa pilha, numa livraria, os lançamentos. E o nome do autor logo me chamou a atenção. E ali estava a capa do seu novo lançamento, Coluna de Fogo. Claro, eu não comprei ele, a edição em francês, mas assim que chegamos de volta ao Brasil, tratei de comprar ele em português. Logo depois, eu fiquei na expectativa de acompanhar os seus lançamentos. Foram então O Crepúsculo e a Aurora, e o final, agora, A Armadura da Luz. Sua sensibilidade em narrar os acontecimentos, desde o início da Idade Média até a Revolução Industrial, nos prende nessa leitura e torna o final de cada livro mais difícil, porque não queremos nos desapegar dos personagens. Mesmo tratando-se de livros longos, como o autor inicia suas narrativas com os personagens ainda jovens e vai os acompanhando ao longo da vida, é como se estivéssemos para nos despedir de um parente ou um amigo muito próximo. Follett nos faz conhecer as motivações, os anseios, os medos, os desejos dos personagens, e acaba que a gente não quer que termine essa narrativa. E agora que você conheceu um pouquinho mais sobre o que eu estou falando, curta, compartilhe, coloque aqui nos comentários se você já leu algum desses títulos ou ainda não. Eu vou colocar aqui para vocês os livros em ordem cronológica da história, mas os livros podem ser lidos em qualquer ordem. O primeiro deles, O Crepúsculo e a Aurora, o período histórico aproximado dele é 997 até 1007. Conta a história do início da cidade de Kingsbridge, em um período cercado de invasões vikings, disputas internas, e a Inglaterra ainda não era muito bem unificada. Esse talvez é o livro mais cruel, mais bruto. Ele reflete um mundo onde a vida humana não tem um valor institucional. Follett descreve que quem tem mais força ou mais influência vai ter mais poder. O ritmo ele alterna momentos de violência repentina e longos trechos de sobrevivência cotidiana. Muitos conflitos morais, são muito claros eles, entre o progresso e a opressão. E tem uma sensação constante de que a qualquer momento tudo pode ser perdido. Alguns exemplos, trechos marcantes desse livro, já no início, a invasão viking que destrói a vida do Edgar, logo já no comecinho. Follett não romantiza o ataque, ele mostra o caos, o medo, os sons, o fogo, e como em poucos minutos, toda existência pode ser apagada. Ragnar, tentando se afirmar em uma sociedade que rejeita ela por ser mulher, por ser estrangeira, enfrentando humilhações públicas e decisões políticas que a excluem deliberadamente. Aldred, defendendo a educação e livros em um mundo que mal sabe ler, tratando o conhecimento como um ato quase revolucionário. E a sensação que é deixada por essa narrativa é o nascer de algo novo em meio à barbárie. Alguns exemplos.
uma nova sociedade se formou, nem só de ingleses, nem só de estrangeiros. E apesar dos conflitos internos que continuaram ao longo do tempo, eles encontraram uma maneira de seguir adiante, sabendo que não teria mais como voltar a ser o que era antes. Uma cena que eu ainda visualizo na minha memória é a tentativa do Edgar de enriquecer o solo com esterco, e sempre pensando em alternativas, usando experimentos de coisas cotidianas. O próximo livro é Os Pilares da Terra, o período aproximado de 1120 e 1170. A trama se desenrola em torno da construção da Catedral de Kingsbridge. Essa época ela é conhecida na história como o período da anarquia inglesa e descreve alguns fatos que aconteceram logo após a morte do rei Henrique I. Aqui o Follett equilibra o seu equilíbrio perfeito, narrativa mais rica, detalhada, expansiva, mas nunca cansativa. Ele traz muitos fatores da vida cotidiana, vida política, religião, engenharia e arquitetura. Tudo isso através de personagens profundamente humanos. O grande mérito narrativo e transformador é trazer alguma coisa que é aparentemente técnica, que é a construção de uma catedral, transformada em um drama emocional. E alguns trechos que eu destaco aqui é quando o Tom, o construtor, explica com entusiasmo quase infantil como uma catedral pode subir aos céus, enquanto o leitor entende que aquele sonho é tudo que ele tem. Aliena, reduzida à miséria, raspando lã, vendendo tecidos e sustentando o irmão enquanto carrega a humilhação de sua antiga posição nobre. Jack, descobrindo novas técnicas arquitetônicas, olhando para os edifícios não como lugares de fé, mas como obras de arte vivas. William, praticando atos de crueldade gratuita, deixando claro que o mal em Follett muitas vezes nasce do privilégio. A sensação deixada por essa narrativa é uma esperança construída pedra por pedra. A construção de uma catedral não era apenas um prédio qualquer, era a construção de uma nova forma de uma sociedade. A vida gira em torno da religião e o que ela representa. O sucesso da construção da catedral também fortalece a própria cidade como um local de prestígio. A cena que eu visualizo sempre desse livro é logo no início, quando uma família precisa se deslocar às pressas, no meio da noite, fugindo, em meio à floresta. Em fuga, a esposa grávida entra em trabalho de parto, mas logo em seguida ela morre. O próximo livro, que foi o primeiro que eu li, O Mundo Sem Fim. Esse período histórico, ele abrange aproximadamente 1327 e 1360. Os descendentes das famílias apresentadas no livro anterior precisam lidar com uma epidemia mundial que abalou toda a sociedade da época e que ainda culminou numa terrível guerra entre os países mais poderosos. Parece um plot bem atual, né? Mas aqui estamos falando da peste negra e da Guerra dos 100 Anos. Esse livro tem uma narrativa mais sombria e madura. Follett escreve sabendo que o leitor já conhece Kingsbridge, então ele se aprofunda mais em conflitos sociais e morais. O tom muda radicalmente com a chegada da peste. São frases mais pesadas, um clima de fatalismo, sempre um questionamento da fé. A narrativa passa a controlar a ciência versus o dogma, tradição versus a necessidade. Alguns trechos marcantes desse livro foi quando a chegada da peste negra. Follett descreve o medo antes mesmo da doença chegar, o silêncio nas ruas, o abandono dos doentes. Carys tentando aplicar práticas de medicina racionais e sendo acusado de heresia, de bruxaria, por desafiar a visão religiosa da doença. Gwenda tomando decisões moralmente questionáveis para sobreviver, mostrando que em tempos extremos o certo e o errado também se confundem. A transformação do trabalho após a peste, quando camponeses passam a exigir salários melhores e dignidade. A sensação que eu tenho depois de ler esse livro é que o mundo acaba, mas ele nasce de novo e ele renasce diferente. E a cena que eu visualizo muito forte na minha memória é das pessoas abrindo as suas janelas e as portas das suas casas após perceber que era seguro ao final da primeira onda da peste negra. Coluna de Fogo, que é o livro seguinte, traz o período histórico ali de 1558 até 1605.
O foco desse período histórico está na Reforma Protestante e contra a Reforma Católica, e na criação da Igreja Anglicana, tendo uma personagem central que marcou a história por ser a primeira rainha da Inglaterra, Elizabeth I. Aqui, Follett muda deliberadamente o estilo, a narrativa se torna mais rápida, mais política e mais fragmentada. Ele usa capítulos curtos, mudanças constantes de cenário e múltiplos pontos de vista, criando um clima de thriller histórico. O foco emocional não é mais sobre a cidade, mas as consequências do ódio ideológico. Alguns trechos muito marcantes dessa obra trazem acusações públicas, execuções motivadas por religião, que são descritas não como um espetáculo, mas como uma rotina, o que é bastante assustador. Ned, percebendo que seu trabalho de espionagem exige mentir, manipular e sacrificar pessoas, mesmo acreditando na tolerância. São conversas tensas em corredores do poder, onde uma decisão aparentemente pequena pode levar a guerras ou massacres. O clima de paranoia é constante, ninguém sabe em quem confiar. A sensação deixada após a leitura desse livro é que o perigo invisível das ideias extremas. E algumas cenas que eu trago depois da leitura desse aqui, alguns trechos que falam do tráfico clandestino de livros, bíblias, principalmente bíblias e material de impressão. Por fim, o último livro dessa série, A Armadura da Luz. O período histórico que ela traz é entre 1792 e 1824. É o último livro da série e apresenta dois acontecimentos que marcaram uma mudança fundamental na Europa e com consequências mundiais: a Revolução Industrial e a Revolução Francesa com as Guerras Napoleônicas. O último livro tem uma narrativa mais social e coletiva. Follett escreve menos sobre os indivíduos isolados e mais sobre classes, categorias sociais que entram em choque. O ritmo desse livro se torna mais intenso. Conflitos trabalhistas, repressão, violência, fome, medo e injustiça. Ao mesmo tempo, ele intercala isso com alguns eventos históricos grandiosos, mostrando como decisões tomadas longe afetam diretamente pessoas comuns. Alguns exemplos bastante marcantes de cenas desse livro trazem trabalhadores destruindo máquinas por medo de perder seu sustento, enquanto o leitor entende ambos os lados. Sal, que é a personagem central desse livro, tenta com unhas e dentes proteger seus filhos em meio à fome e à repressão estatal. A descrição da Batalha de Waterloo, focada não nos generais, mas na ansiedade de quem espera comida, notícias ou sobrevivência, é sensacional. A sensação constante de que o progresso avança, mesmo esmagando quem fica para trás. A sensação que temos, após a leitura desse livro, o preço humano da modernidade. A cena que ainda visualizo forte na minha memória é o primeiro contato dos trabalhadores e dos donos de fábricas com as máquinas, e como que cada um viu o surgimento delas impactar em suas vidas. Os livros de Follett sempre terminam com a nítida impressão de que você vai virar a página e a história vai continuar, pois de fato a história continua. E para quem, como eu, fica apegado ao autor e à sua forma de trazer a história, com personagens que poderiam ser qualquer um de nós, fica a dica de, na sequência, ler a trilogia O Século, do mesmo autor. Parece uma continuação da saga, que, assim como o mundo ficou menor, traz novos países, culturas e ideias.